Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx, continuando aí a nossa série de vídeos sobre DataVis no Alteryx. Hoje a gente vai aprender como construir um relatório de tabela. Então a gente vai ter a tabela, a gente vai modificar a cor de linhas, cor de colunas, a gente vai colocar gráfico dentro da tabela, vai ser bem legal. Vamos lá, vamos aprender comigo? Então, pessoal, aqui, ó, vocês já podem ver a minha tela do Alteryx, né? Eu vou no componente que a gente vai usar hoje, ó, listando aqui as categorias. É só vir nesse de Reporting, e aí a gente tem ele aqui, que é o que chama Table. Então, a gente dá um clique, ó. Quando damos esse clique, ele já mostra a descrição do que esse componente faz e tem esse botãozinho de Open Example, que é o que a gente vai usar. Então, cliquei no Open Example, ele me traz os exemplos de como utilizar este componente. Vou explicar para vocês ele dentro desse primeiro aqui, eu já consigo fazer todas as configurações, tá? Então, vamos lá. A gente tem, ó, um banco de dados, onde a gente pode ver que temos aqui, ó, o número da loja, endereço, cidade, estado, CEP, latitude, store point, né, o ponto da loja, o responsável, região, total de venda crédito, total de clientes, a média por consumidor, média de venda por consumidor. A gente tem o indicador do perfil, né, entre outras coisas, ó, Spatial Object, que aí é para fazer a parte de visualização geográfica, que a gente vai aprender nos próximos vídeos aqui no canal. Hoje a gente vai mexer com tabelas, tá? Então esse é o nosso banco de dados. Aqui está o nosso componente, que é o table, então inserido nesse fluxo. E na saída dele a gente tem um browse, que é justamente para a gente conseguir visualizar como é que esse reporte vai ficar, tá bom? Então, para vocês que não sabem mexer nem nessa parte do input data, nem nessa parte de browse, não esquece de ir na playlist de Alteryx aqui no canal, que lá a gente ensina a mexer em detalhes nesses outros componentes. Antes de eu começar a explicar a configuração desse componente, eu queria fazer um pedido para vocês. Você tá aí, tá gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal? Agora é a hora. Se inscreve e ajuda a gente. A gente precisa chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos e eu conto com você. Se você já é inscrito no canal, esse é aquele momento que, se você está curtindo esses vídeos, você já dá esse like aqui embaixo, que eu espero aí, ó, 2 segundos, vou esperar você dar esse like. Beleza, então agora a gente vai lá, vai no nosso configurador, eu vou continuar mostrando ele para vocês, tá? Então o configurador do table, ele parece complexo, mas é bem simples, tá? Então ele tem bastante informação aqui, mas ele é bem simples, tá? Então aqui em cima ele vai ter uma opção da gente agrupar os nossos campos por agrupar em tabelas de acordo com algum campo específico. Vou explicar para vocês mais para frente isso. Aqui nessa segunda parte do configurador a gente tem o Table Configuration, que aí a gente fala qual é o tamanho que essa tabela vai ficar e depois a gente consegue inserir gráfico. Vou mostrar para vocês isso também. E aqui embaixo a gente tem as colunas e as ordens das colunas, como elas vão ficar na nossa tabela, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho todas as colunas listadas por default quando eu plugo esse componente numa base, tá? Então eu venho aqui, conectei no input data, esse componente, eu tenho por default a lista de todas as colunas aqui embaixo. Quando eu dou um run, ó, sem fazer nada, tá? Só conectei e dei um run. Olha o que acontece. Se a gente clicar na saída do componente, ó, o que a gente vê aqui na aba de resultados do Alteryx é só uma linha escrito Table View Browse to Report Tab. Então, o próprio componente está dizendo para você que para olhar esta tabela, conecta um browse, ou seja, esse componente aqui para você conseguir visualizá-la, tá? Tem outra forma, mas a gente vai aprender mais para frente quando a gente for montar os reportes para reportar para outras pessoas, que eu vou ensinar vocês aqui no canal, tá? Então, desta forma a gente não consegue ver o que ele fez, então a gente coloca o browse e clica no browse. Aí ele já mostra o resultado aqui, tá? Se a sua tabela é muito grande, ó, você não consegue ver direito neste browser, é só você clicar aqui nesse botãozinho, New Window All Records, e ele já mostra pra gente isso numa janela nova, que você consegue até maximizar, ó, e ver como é que ficou a tabela, tá vendo? Então é um relatório com a tabela completa do nosso banco de dados, que ele exportou e deixou neste formato aqui, tá? Se você quiser entender um pouco mais como mexe nesse browser, não esquece.
Tem o vídeo aqui no canal explicando ele. Beleza, mas a gente pode usar esse componente para editar essa tabela. Não necessariamente só trazer todos os dados num tabelão. A gente consegue fazer outras coisas. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, nessa parte inferior do configurador e fazer um filtro. Então, ó, eu tenho essa última opção que é o Dynamic or Unknown Fields, que significa o seguinte: toda vez que entrar um campo novo no banco de dados, ele vai considerar nesse reporte, nessa tabela. Se eu não quiser isso, eu vou lá e tiro. Opa, subiu sozinho. Vim aqui e tirei. Agora eu posso tirar outros, ó, tirar esse perfil indicator, o average. Eu vou deixar até a região só. Então, eu vou deixar só essas informações, essas primeiras, são informações qualitativas do meu banco, as informações quantitativas eu não vou trazer. O perfil indicator eu vou trazer. Então, deixo essas, ó. Só com a flag eu consigo tirá-los, e quando eu dou um run, fui lá e dei um run. Se eu for no meu browser agora, olha só a minha tabela. Dá uma olhadinha. Ó, agora ela tem só aquelas colunas que eu delimitei. Então, eu consigo usar o table para fazer essa delimitação de colunas, tá bom? Podemos fazer mais uma coisa, ó. Dentro de cada coluna, olha que interessante, tá? Dentro de cada coluna, eu posso criar algumas regras específicas e algumas configurações específicas. Então, por exemplo, ó, esse campo aqui, que é o zip, eu quero modificar o nome dele. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver melhor o configurador. Então eu venho aqui, ó, clico nele e eu venho aqui nessa parte de Rename Field e vou dar o nome dele de CEP. Beleza? Então eu vim aqui, renomeei o campo. Aí eu posso virar e falar assim, ó, o alinhamento ele está à direita. Eu quero que ele fique centralizado na célula. E eu quero colocar bordas nessa célula do lado esquerdo. Então, eu venho aqui, ó, configuro esse campo, ó, tamanho automático, ou eu posso fixar esse tamanho, né? Então, o que significa esse automático, tá, gente? Se você abrir numa janela maior, ele vai se adaptando para o tamanho da janela de quem está analisando o relatório. Eu sugiro que você use sempre o automático. Só que, de repente, você tem um padrão e fala assim, poxa, se eu for colocar numa tela muito grande, a minha tabela vai ficar toda desconfigurada. Aí você pode fixar um tamanho, tanto na tabela quanto na célula. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar ela alinhamento central, só a zip, ó. Se eu clicar na state, tá à direita. Se eu clicar na City, ó, tá à esquerda. Eu posso vir aqui na Zip, que ela agora vai chamar CEP, vai ficar alinhado ao centro e vai ter uma borda do lado esquerdo da célula. Agora eu vou lá e vou dar um Run. Como eu mostrei para vocês, né, o output do componente não mostra nada, então eu vou no browser para ver como ficou. Olha aqui, ó. Deixa eu só colocar no New Window para a gente maximizar e enxergar. Olha aqui, ó, como é que ficou o CEP, ó. Reparem, ó, o Store Number está alinhado à direita, o Address está alinhado à direita, o City está alinhado à esquerda, o State está alinhado à direita, o CEP agora, ó, ficou alinhado ao centro, como a gente colocou, e ficou essa bordinha, ó, do lado esquerdo da célula, tá vendo? Interessante, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de configuração na tabela para ela ficar mais bonita, visualmente é mais fácil de analisar, de repente você quer destacar. Agora, pessoal, ainda nós vamos olhar aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Imaginem que vamos olhar aqui, ó. Perfil Indicator tem o high, né? O que é o high? É aquele consumidor de interesse meu nesse banco de dados. Então eu vou falar o seguinte, toda vez que o perfil indicator for high, eu quero pintar essa célula CEP de uma cor diferente, que eu quero destacar essas linhas, tá? Na verdade, na coluna CEP, eu quero destacar as células que são do perfil indicator high na minha tabela, tá bom? Visualmente falando. Como é que a gente faz isso? Vou fechar esse aqui, vou voltar lá no meu componente table, clicar na minha célula zip de novo, que agora chama CEP, né? A gente viu lá que ela modificou o nome também. E eu tenho aqui, ó, columns, rows. Rows aqui, ó. Então, se eu clicar nesse create, olha o que eu faço, ó. Ele me abre essa janela. E aí eu posso dar um nome para essa regra, né, que eu tô colocando. Então, o nome dessa regra é indicator high. Por que eu dou esse nome? Porque depois, se eu for checando as regras que eu crio nas demais colunas, eu tenho uma nomeação que me ajuda a entender que regras são essas. Vamos fazer junto, vocês vão entender melhor.
Então, ó, eu vou falar o seguinte, ó. Essa indicator high, a regra é a seguinte, ó. Eu quero que você aplique quando este campo, porque eu tô no campo zip, certo? Que agora chama CEP. Então, eu cliquei aqui no create. Quando este campo olhar para o campo perfil indicator, ó, tá aqui, perfil indicator, ó. E quando o campo perfil indicator for igual a high, você vai aplicar a regra. Qual regra? Quando o perfil indicator for igual a high, o que você faz com esse campo CEP? Eu venho aqui nessa parte de baixo e falo para ele, ó, eu quero que você mude o background da minha célula. Posso clicar aqui nos 3 pontinhos. Eu quero que você mude o background da minha célula para roxo, por exemplo, ó, e dou um OK. Então, eu falo para ele, ó, eu venho aqui embaixo, nessa parte de baixo do configurador da regra e falo o que eu quero que ele faça, tá bom? Então, você pode, ó, modificar o nome do texto, criar uma fórmula, mudar a cor do texto, mudar o alinhamento do texto, o tamanho do texto, até mesmo a fonte para ele destacar. Então, nesse caso, eu quero que ele mude só o background da célula e que ela fique roxa. Quando eu faço isso, eu venho aqui e dou um close. Ó, quando eu clico nesse campo, ó, no zip, reparem primeiro que ele já ficou com um negrito aqui, que indica para mim que tem alguma regra específica nessa coluna zip, tá? E aí, se eu vier aqui no editar, ó, do column rules, eu consigo ver a regra que eu apliquei. A gente poderia aplicar mais de uma regra, tá bom, gente? No mesmo componente. A gente vai ver isso no mesmo campo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, uma vez que eu apliquei essa regra, então toda vez que ele olhar para o meu perfil indicator e eu tiver o indicador de que ele é high, ele vai pintar o CEP com o fundo roxo, tá bom? Então vamos dar o run. Agora a gente clica aqui no nosso browse e olha lá a nossa célula. Olha que interessante, ó. Toda vez que o perfil indicator é high, deixa eu maximizar aqui para vocês verem melhor. Toda vez que o perfil indicator, ó, é high, acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Pera aí só um minutinho. Trazer mais para cá, ó. Toda vez que o meu perfil indicator é high, o meu Alteryx vem aqui e pinta a célula CEP para o fundo roxo. Estão vendo aí? Interessante, né? Então temos essa regra já estabelecida no nosso Alteryx, tá bom? Então a gente já conseguiu enxergar aqui como criar uma regra na coluna que colore ou muda a fonte. Quer ver? Ó, vamos mudar a fonte para vocês verem como é que ficaria. Ó. Eu venho aqui no zip, vou no editar a regra e eu vou falar para ele, além de deixar o fundo roxo, eu quero que você modifique a fonte para tamanho 14. Agora eu venho aqui, dou um close. Vou lá, dou um run no meu projeto. Clico no meu browse e vamos olhar aqui o que aconteceu. Olha lá, ó. Além de deixar o fundo roxo, ele ainda deixou a fonte maior. Interessante, né, pessoal? Bem legal essa regra. Essa mesma regra, a gente poderia aplicar ela não só na coluna, ó. Então eu vou vir aqui na coluna agora no zip e eu vou remover essa regra. Como é que eu removo ela? Clico nela aqui em cima e dou um deletar. Antes de deletar, olha que interessante. Se eu vier aqui na célula City, estou no campo City, e vir no Column Rules e clicar no Create, eu posso criar também uma regra para ele, e essa regra vai ser aplicada junto com a regra do zip. Então, você consegue ir fazendo regras distintas para cada campo, e o Alteryx vai aplicando isso conforme o que você define aqui nesse configurador, tá bom? Não vou fazer nenhuma regra, eu posso vir aqui no zip agora, ó, editar, clicar no indicador high e clicar nesse botão del. Pronto, deletei a regra, já não tem mais nenhuma. Se eu der um run no meu projeto, eu já consigo ver lá no meu browse que ele zerou aquela configuração que a gente tinha montado, beleza? Então agora a gente volta aqui no nosso table e a gente vai fazer uma outra modificação nesse projeto aqui, tá?
Então a gente vai vir agora aqui embaixo, ó, embaixo do nosso configurador, a gente tem esse botãozinho, ó, Create Row Rule, tá vendo? Quando a gente está aqui nos campos, na seleção de campos, a gente tem o Create Column Rules. Aqui embaixo a gente tem o Create Row Rule, ou seja, esse daqui de cima é para você criar uma regra na coluna, esse aqui de baixo é para você criar uma regra na linha inteira. Então, se eu vier aqui, ó, Create Row Rule, eu vou dar o nome aqui de Perfil Indicator também, vou dar o mesmo nome que a gente deu na outra. E aí eu vou falar, ó, quando a coluna Perfil Indicator for igual a high, eu quero que você pinte o texto. Agora eu vou modificar a cor do texto. O texto vai ficar roxo. Então, ok. Close. Botãozinho de Run lá do lado direito. Para vocês na tela, né, pessoal, tá meio cortado porque eu tô focando aqui na parte do editor, tá bom? Na tela pra gente trabalhar, beleza? Mas aí eu posso vir aqui agora no nosso browser. Olha o que aconteceu. Quando o perfil indicator é igual a high, o que ele fez? Ó, ele pintou a linha inteira conforme a regra que a gente definiu. Interessante, né? Bem legal essa parte aqui, tá? Então, é uma forma de você criar outras configurações dentro da sua tabela. Então, aqui é uma regra na linha, ao invés de ser uma regra na coluna. Tudo bem? Vamos voltar lá no nosso table. Agora, a gente vai fazer mais uma configuração legal, que é colocar um gráfico, uma última coluna que tem um gráfico indicando uma medida, né? Um volume de medida dentro da nossa tabela. Então, como é que a gente faz isso? Vamos aqui na parte do configurador, a gente vai clicar nesse Bar Graph aqui, tá vendo? Quando eu clico nesse Bar Graph, ele me dá uma caixinha de seleção, onde ele me fala, você quer criar um gráfico com base em qual campo? Eu vou colocar em Total Sales, beleza? Então vem aqui, dou um Run, vou clicar lá no Run. Vamos rodar o nosso projeto. Igualmente, se a gente olha para a saída do nosso projeto aqui, ele só mostra como Table View Browse to Reporting, né? Eu preciso ir no browse para enxergar, mas agora olha o que vai acontecer, ó. Ele pede um tempinho porque ele está renderizando o gráfico. Olha o que aconteceu. Ele criou uma última coluna que ela traz para a gente o volume de venda daquela linha. Então, eu tenho todos os dados e ele criou o volume de venda numa última coluna. Legal, né? Esse gráfico é bem interessante. Ele ajuda a gente a trabalhar uma volumetria. Ao invés de eu trazer o número absoluto, para eu conseguir fazer uma comparação, eu posso vir aqui e criar o bar graph, ao invés de colocar o número absoluto de total de venda. E aí eu consigo fazer uma comparação entre um e outro, né? Então, eu tenho aqui, ó, os highs, eu vejo que, por exemplo, nessa loja aqui, ó, nessa linha específica, em Glendale, na Virgínia, na rua Virgínia e Virgínia aqui, eu tô com um problema de vendas, apesar de ser um indicativo de cliente bom que eu tenho nessa loja. Então, eu posso trabalhar ela um pouco melhor. Essa outra aqui, ó, já tô com uma venda baixa, né? O perfil indicator tá me dizendo que é um perfil que não é de tanto interesse, mas eu tô com uma venda baixa, então ok, tá dentro da minha estratégia aqui, eu tenho um problema. Então percebam que mais do que somente ter uma tabela, é você conseguir fazer uma análise rápida e tomar uma ação de contorno em cima dos dados que foram apresentados. Beleza? Então, mais uma configuração do table. Agora a gente vai voltar aqui, ó, a gente poderia modificar esse bar graph para qualquer outra informação numérica que você queira colocar. E por último, né, eu posso vir aqui, ó, Default Table Settings. Se eu clico nele, eu tenho a opção de editar como é que a minha tabela vai ficar como um todo, né? Então, a configuração geral da minha tabela. Então, as fontes, elas vão ser, por exemplo, não quero que seja Arial, eu vou usar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu já tô com o Druck aqui que eu tenho instalado na minha máquina. Que é o... Aqui, ó. Druck Text Wide, que é uma das fontes aqui da DR, né? Vou colocar ele em 8, o Text Color Black, o Background eu quero mudar, eu vou deixar o Background em cinza. Beleza, vou dar um OK, vou dar um Run. Agora, se eu olhar a minha tabela, ó, vai renderizar.
Pronto, ó, já modificou as fontes, modificou o fundo. Ó, não funciona bem, tá, pessoal? Então tomem esse cuidado. Quando você tiver uma fonte instalada que não é aquele padrão do Windows, tem que usar sempre o padrão do Office, ó, porque ele pode dar esse tipo de erro, tá vendo? Ele não aplicou a fonte que eu pedi. Ele aplicou meio que o Times New Roman na minha tabela. Então tem que ter esse cuidado aí com a fonte que você está aplicando, mas ele modifica. Então você tem ali no Default Table Settings, você pode configurar o macro da sua tabela, os dados macro. Por padrão, como é que ela vai ficar, tá bom? Aqui em cima, uma última parte que eu queria mostrar para vocês é a parte de agrupamento. Olha que interessante. Se eu vier aqui e falar para ele o seguinte, ó, eu quero que você faça um agrupamento desses dados por, deixa eu ver o que a gente tem, região. Eu coloco essa flag de região. Se eu der um run agora, eu vou pedir para vocês darem uma olhada na saída, no output do seu table. Olha o que aconteceu, ele criou duas linhas, tá vendo? Ó? Uma da região norte e uma da região sul. O que isso significa? Significa que o Alteryx criou para você duas tabelas. Uma tabela com os dados da região norte, outra tabela com os dados da região sul. Então ele fez um agrupamento por região e criou para nós duas tabelas que eu vou mostrar para vocês como é que ficou, ó. New Windows All Records. Já está mostrando aqui no browser, ó, Records 1 de 2. Então, essa é a primeira tabela, tá bom? Ó, essa daqui é a primeira tabela e essa aqui é a segunda tabela. Então, eu já sei que é região norte, região sul, tá vendo? Então, é para isso que serve a parte do Group By. Deixa eu só modificar de novo, ó. Fiz, não gostei do que eu fiz. Eu tinha colocado aqui um background que zoou o barraco, né? Não ficou bom. Então a gente arruma. Aqui no texto, vou voltar lá para o Arial mesmo. Tá ótimo. E o tamanho da fonte? 44 não, né? Eu quero que seja tamanho 12. Tamanho 10. Arial 10. Você consegue editar o header, as bordas, a tabela como um todo, daí você mexe, tá? E o bar graph também, ó. Se eu viesse aqui e falasse assim, não, meu bar graph, eu quero que ele bote um vermelhão no bar graph, quando ele preenche, tá? Então ele não vai colocar só o red, ele vai colocar um vermelhão, ou mais, né? Coloca uma paleta de cores, olha que interessante, ó. Eu quero que você siga uma paleta de cores. Aí eu venho aqui na paleta, falo que é uma paleta de tons mais pastéis, dou um OK. Então, já mudei os dados, o bar graph, dei um OK, beleza. Editei de novo. O agrupamento, ó, se eu vier aqui tirar o que eu tinha feito de região, agora eu vou deixar o agrupamento por cidade. Vou dar um run. Agora eu já tô vendo que eu vou ter 17 tabelas, tá vendo? Uma para cada cidade do meu banco. E elas vão estar configuradas agora com o bar diferente e as informações diferentes conforme a gente mexeu. Vamos dar uma olhadinha? Ó, New Window. Só para a gente conseguir enxergar ela inteira. Deixa o Alteryx renderizar. Olha aí, ó. Agora ele criou uma paleta de cores no bar graph e já mudou para as fontes conforme a gente colocou. Não esquecendo que ele ainda está deixando aquela regra de pintar a linha inteira quando o perfil indicator é high, no custom rule, tá vendo? E ele criou pra gente aqui, ó, 10 tabelas diferentes, uma para cada cidade que a gente tem no nosso modelo. Aí se a gente clicar na setinha pro lado, ele mostra agora das 11 até a 17ª, né? Que a gente viu no output do table que tinham 17 linhas. Então as outras 7 tabelas que estavam faltando ficaram nessa página 2, ó. Então você navega aqui nessa parte do browser e você consegue ver a relação de tabelas todas, tudo bem? Então tá aqui, ó, mexido o bar chart. Então dessa forma a gente já viu então, né, como edita regra para modificar a cor da linha, para modificar a cor da coluna, alinhar a célula, colocar borda na célula, editar a tabela como um todo e, por fim, fazer os agrupamentos. Ah, obviamente, além do bar graph, né, que é colocar um gráfico lá que vai preencher por uma volumetria específica que você determina para o seu Alteryx, beleza?
Pessoal, então esse foi o Table, espero que vocês tenham gostado, dá para fazer muita coisa, né, para criar esse reporte de tabela, então é uma tabela, não é uma tabela crua, né, só com os dados de forma fria, você consegue criar indicadores para fazer análise, para conseguir auxiliar na tomada de decisão, tá bom? Então esse é mais um tipo de reporte que a gente consegue fazer, né, a gente já aprendeu o Interactive Chart para criar gráfico, a gente aprendeu reporte de texto dinâmico, hoje a gente aprendeu reporte de tabela e nos próximos vídeos a gente vai aprender reporte geográfico de mapa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se curtiu não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, vejo vocês na próxima. Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!